Amigos queridos, mais uma manhã luminosa em nossas vidas, mais um dia que nos chega pleno de oportunidades redentoras, e nós, reunidos em nome de Jesus, buscamos mergulhar o nosso ser espiritual neste manancial de amor, Evangelho de Jesus. Mestre amado, que sua paz inunde os nossos corações, que vossa misericórdia alcance as súplicas profundas que partem dos corações súplices na terra. Que sejamos, Senhor, socorridos em nossas necessidades íntimas. Aqui estamos, Senhor, confiantes, envolvidos nessa atmosfera fraterna, desta casa simples, que nos dá oportunidade de trabalho, com estes amigos que ombreiam conosco a existência na terra. Aqui estamos, Senhor, reconhecidamente pequeninos, porém desejosos de aprender a servir em Seu nome, e confiantes, Senhor, nos entregamos a esse momento. Que os Espíritos sublimes que nos orientam possam encontrar sintonias felizes em nossos corações para a vossa livre manifestação, hoje e sempre. E que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. Nós estamos refletindo sobre escândalos e a necessidade de extirpar de nós tudo que seja motivo de escândalos. E o item 17 diz assim: se a vossa mão é uma causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica que seria absurdo tomar ao pé da letra, e que significa simplesmente que é preciso destruir em si toda causa de escândalo, isto é, toda causa do mal. Extirpar de seu coração todo sentimento impuro e toda fonte viciosa, quer dizer, que valeria mais para um homem ter tido a mão cortada do que essa mão lhe ter servido de instrumento para uma ação má. Estar privado da vista do que se seus olhos lhe tivessem dado maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para todo aquele que apreende o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que delas nos dá o Espiritismo. Então, para compreender esse ensinamento de Jesus, o Espiritismo nos dá a chave, nos dá o meio, nos dá o recurso e nos traz uma metodologia. Essa metodologia que vai nos instrumentalizar de recursos para destruir em nós mesmos a causa de todo mal ou de todo escândalo, que é sinônimo. Então, é preciso destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, de mal. Então, o Evangelho coloca todo mal é escândalo, todo mal, menor, maior, é escândalo. Então, como é o processo do Evangelho inteirinho, que não é esse capítulo só, nos dá recursos para extirpar de nós o mal. Seria uma ingenuidade achar que uma frase resolveria o que nós estamos buscando aqui.
é a experiência do Evangelho desde o primeiro capítulo ao último, é que extirpa do espírito o mal. Por quê? Porque à medida em que ele vivencia os ensinamentos de Jesus progressivamente, ele vai reestruturar energeticamente o perispírito. Porque a finalidade maior da existência na Terra é nós reorganizarmos energeticamente o nosso perispírito, extirpando dessas matrizes doentes que trazemos de nós os resíduos que ainda dilaceram o nosso perispírito e que são forças de predisposição a continuarmos com as nossas emoções em desalinhos, os nossos hábitos perniciosos gerando condicionamentos viciosos, as nossas posturas da hipocrisia, a nossa dificuldade com o perdão, a ausência da caridade pelo egoísmo sistematizado. Então, nós estamos dando quais são os escândalos. Estes são os nossos escândalos. A ausência do perdão é um escândalo. A desonestidade é um escândalo. A infidelidade é um escândalo. Né? A crueldade é um escândalo. O egoísmo em graus maiores é um escândalo, porque as pessoas têm nos perguntado, então o que em mim você acha que é motivo de escândalo? Só a pessoa pode dizer, olha, o que eu trago comigo é essa má tendência. E é isto que é motivo de consequências, porque o escândalo, segundo esse capítulo, é a consequência. Não é o ato em si propriamente, mas a consequência do ato. Ora, a consequência do ato evidencia em que aspecto eu tinha de mal em mim ou de escândalo em mim. Por exemplo, Emmanuel diz no Justiça Divina, no capítulo Na Luz da Reencarnação, trazes hoje as vísceras doentes, compelindo-te aos aborrecimentos de incessante medicação. Elas, porém, se fizeram assim à força de suportarem ontem os seus próprios abusos nos venenos da mesa, por exemplo. Então, todas as vezes que nós temos excessos, os excessos são evidência de vícios. Então, os excessos traduzem os nossos vícios, que são compulsões, que querem suprir o vazio existencial, e nós fazemos uma busca de um prazer fugidio que não sacia as nossas necessidades espirituais. Isso vai gerando um tormento para o espírito. Nós falamos já de vários tormentos, porque os tormentos são os escândalos. Um espírito atormentado, ele está evidenciando o que ele retém de mal em si. Então, Emmanuel vai dizer assim, várias situações que são consequência dos nossos desatinos, para que a gente possa ter claro como é mesmo, em que ponto de partida eu terei comigo mesmo. Então, trazes hoje o corpo mutilado, obrigando-te a movimentos de sacrifício. Então, o sacrifício é o sentimento sacrificial que o espírito precisa exercer hoje para sanear o ontem. Tens, no entanto, o carro físico desse modo por lhe haveres gasto ontem esse ou aquele recurso e correr em corridas à delinquência. Então, qual foi o motivo do corpo mutilado hoje? Qual foi o escândalo? A delinquência. E o que requer um corpo mutilado hoje? O sacrifício, que é o processo da cura espiritual. Então, ele está mostrando como é que é isso possível. Outra situação, trazes hoje o cérebro hebetado,
dificultando-te as expressões. Um cérebro limitado dificulta que a inteligência se manifeste, que o pensamento se organize, dificulta um estado de alheamento muito forte do espírito. É um estado expiatório. Mas isso acontece porque ontem mergulhavas a própria cabeça em clima de trevas. Então, o escândalo foi mergulhar a cabeça nas trevas. A resultante é o cérebro limitado. Enquanto ele está com o cérebro limitado num processo expiatório ou num corpo mutilado num processo expiatório irreversível, nós podemos ter a percepção espiritual de que aquele espírito está em tréguas. Esteve em trevas, hoje está em tréguas. Porque quando cometia os abusos, pensava estar na abastança, mas estava em trevas. A trégua, quando é extirpado de nós um órgão ou uma situação que gerou para nós abusos à lei divina, quando isto se faz, eu me beneficio com a trégua de temporariamente estar distante das forças que me movem ao mal, porque elas ainda não estão corrigidas. Eu não tenho força interna, eu preciso ser cerceada externamente, para que, sendo cerceada externamente, eu iniba o processo vicioso compulsivo do condicionamento dos vícios. Para isso que nós temos, a expiação é um bem. Inibe que a gente pratique o mal, porque não temos moralidade ainda nesse aspecto. E é o freio externo. Quando o espírito desenvolve recursos internos, morais, ele já não precisa mais de lutas expiatórias. Ele vem em estágios provacionais, que são mais brandos. Porque na prova eu posso usar meu livre-arbítrio. E na expiação eu estou tolhida de qualquer ação. Então, trazes hoje a carência material por sentinela de cada dia. Contudo, ontem, atolavas o coração no supérfluo, articulado com o pranto dos infelizes. Então, é o abuso, do que não nos é necessário. Então, a infância desprovida de recursos materiais é uma trégua. Eu não abuso porque não tenho condições, não porque não quero, porque não posso. Porque às vezes ainda quero, mas não posso. Então, olha só como o planejamento reencarnatório é educativo, Ele é um primor de requinte para nos educar. Então, atolavas o coração no supérfluo. Os excessos de toda sorte, de toda ordem, são as evidências dos nossos abusos, que são os escândalos. Trazes hoje na própria casa a presença de certos familiares que te acompanham à afeição de verdugos. Quem são esses verdugos hoje? Minhas vítimas ontem. Eles chegaram da mesma trama onde eu estive. E sendo eles as minhas vítimas ontem, nós estamos diante de um bem, de uma oportunidade redentora. Qual o escândalo? Qual o mal? Entretanto, são eles credores de ontem, que surgem no tempo pedindo contas. E se eles não viessem estimular que eu desenvolva por eles sentimentos que eu não tenho, eu não marcharia no progresso dessa existência. Então, todos somos capazes de fazer o melhor, porquanto pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanar os erros do passado
clareando o futuro. Esse é o ponto. Figurativamente, se seus olhos forem motivos de escândalos porque geraram pensamentos maus, se suas mãos foram motivos de escândalos porque agiram de forma inconsequente, extirpai-a, mas não é a mão física nem os olhos do corpo. São as marcas que trazemos no perispírito, que são as grandes matrizes da morbidade do espírito que sou, que geram escândalos e que, por sua vez, os escândalos geram as consequências, como estas ilustradas por Emmanuel: o corpo mutilado, o cérebro hebetado, a pobreza material e outras situações limitantes, mas educativas do espírito, que chegam para nós para nortear a nossa conduta. Então, respondendo às perguntas de como fazer para me libertar do escândalo, é nós sanearmos em nós a predisposição doente, que compulsivamente, eu repito, a encarnações, secularmente. E por que só agora é chegada a hora? Porque a misericórdia do Pai, a providência divina, percebe que nós já temos condições morais. No nosso balanço cósmico, na nossa contabilidade divina, nós já temos um pouco de crédito, já temos aquisições, aí é a hora. Porque seria cruel para o espírito passar por situações que ele não tem estrutura para passar. A hora é esta, e a hora é esta para todos nós, que já não podemos mais alegar ignorância, que já conhecemos o Evangelho de Jesus, que já nos tem chegado orientações sábias e misericordiosas, que já temos muitas vezes o valor da família já bem estabelecido, que nós já temos os princípios morais que já nos regem a nossa vida cotidiana. É para estes de nós, que já temos certa condição, que as provas chegam, as expiações aparecem, para nós extirparmos de nós o motivo do escândalo. Diz Emmanuel, finalizando: perfeição é a meta, é a destinação de todo espírito, porque é lei divina. Todos seremos perfeitos um dia. E o caminho? A reencarnação é o caminho. E toda falha na direção de obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Recalcular a rota, porque estamos em atalhos. E nós trazemos um sinal bem definido, consciencial, como um pisca-alerta, que nós estamos distante do estabelecido. E precisamos nos reconduzir ao caminho, com corrigendas muitas vezes difíceis, como as provações necessárias para a nossa evolução. Se todo o escândalo que nós promovemos é originário do mal, que trazemos ainda dentro de nós, e é um mal que nós já estamos conscientes de que ele existe, como resolver essa questão? Como nos libertar de maneira definitiva disso que é mesmo motivo de escândalo em nós? E nós trouxemos um texto do livro Vinha de Luz, intitulado A Fuga. É uma citação de Mateus, em que ele diz assim: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Então ele começa assim: a permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser, em que a viciação se faz obsidiante e imperiosa. Então, por que nós trouxemos esse texto?
porque o Evangelho está nos deixando claro que um dos motivos mais proeminentes do nosso escândalo é o vício. Todo espírito que traz vícios, ele cultua escândalos. Porque se não for hoje, será amanhã. Então nós temos que nos perguntar quais são os nossos vícios e o quanto eles podem realmente gerar escândalos ao redor de nós. E é isso que ele está dizendo. Para que alguém se retire de semelhante charco do espírito, é imprescindível que fuja. Olha que importante, né? A fuga, ela pode ser um ato de covardia, a fuga pode ser um ato de heroísmo. A fuga pode ser a solução ou a perdição. Se nós estamos num ambiente e começa a pegar fogo, qual que é o comando que a gente diz para todo mundo? Foge. Foge do fogo, né? Então, nós temos que aprender a fugir. E ele diz assim: raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesmo. Muita vez é preciso violentar o próprio coração. Somente assim demandará novos planos. Porque muitas vezes o modo de sentir, as nossas emoções corrompidas, para que nós possamos nos libertar delas, é necessário que tenhamos uma força muito expressiva no coração. E às vezes é violentar mesmo, como ele está dizendo, o próprio coração. É dizer um não, um nunca mais, de forma muito veemente. E ele continua: justo, pois, recorrer à imagem do Mestre, quando se reportou ao planeta em geral, salientando as necessidades do indivíduo. É conveniente a todo aprendiz a fuga proveitosa da região lodacenta da vida. Vamos ler de novo. É conveniente a todo aprendiz a fuga proveitosa da região lodacenta da vida, enquanto não chega o inverno, ou os derradeiros recursos do tempo recebidos para o serviço humano. Então, essa citação de Mateus, né, dizendo que a fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque o sábado é o último dia da semana. E o inverno é a última estação do ano, né? O ano começa na primavera, onde tudo renasce, e termina no inverno. Então, ele continua: cada homem possui com a existência uma série de estações e uma relação de dias estruturadas em precioso cálculo de probabilidades. Razoável se torne que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade. Ainda há pouco nós falávamos sobre isso, né? Há espíritos que trazem tamanha força na sua intimidade
que aproveita esse momento da mocidade, onde tem uma grande quantidade de fluido vital, para fazer as transformações necessárias. Fazer transformações com grande quantidade de fluido é muito mais rápido, mais fácil. Mas muitas vezes a gente não aproveita. Aí ele comenta: vem o verão das forças físicas e o outono da reflexão para a grande viagem do interior para o superior. Olha isso, a viagem do interior para o superior. Então, auscultar a intimidade, encontrar as dificuldades, perceber essa intimidade que todos nós temos, que revela as nossas dificuldades, para irmos em direção às condições superiores do espírito. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo de trabalho está findo. Então, não há de maneira nenhuma forma de lidar com os vícios que não seja abstinência absoluta. Abstinência é abstinência, é o não. E o espírito, ele não se liberta dos seus vícios que promove o escândalo se ele não abster do mal que há dentro dele. No tempo certo, na hora certa, porque a hora certa de nós abstermos é agora. É agora. E ele continua: as possibilidades para determinada experiência jazem esgotadas. Não é o fim da vida, mas o término da preciosa concessão. Então, na velhice, nós não temos quantum de fluido vital para remover de nós os vícios milenarmente perpetrados por nós mesmos. A gente pensa assim às vezes: não, deixa a pessoa errar, deixa ela ir, deixa ela seguir, deixa ela fazer, deixa ela ser, porque com o tempo ela aprende, com o tempo a velhice chega, o tônus diminui, a pessoa tem outros pensamentos, outros movimentos. Não, definitivamente não. Nós, para lidarmos com as questões de vício muito profundo em nossa intimidade, nós necessitamos de fluido vital. Porque tem que arrancar, é muito importante isso, tem que arrancar aquilo que está incrustado no campo do espírito. E para isso é necessário quantum de fluido vital. Não faremos isso na velhice. Não há suficiente fluido para isso. O tempo é agora. Se a gente dizer, não, mas eu tenho tempo. Talvez tenhamos tempo e não recurso vital para isso. Então ele diz: as possibilidades para determinada experiência
jazem esgotadas. Não é o fim da vida, mas o término da preciosa concessão. E, naturalmente, o servidor descuidado que deixou para sábado, ou seja, para o último dia, o trabalho que deveria ter executado na segunda-feira, será obrigado a recapitular a tarefa. Sabe Deus quando? Em que circunstâncias? Então, a gente pensa assim, a infância tem o seu porquê. E o principal porquê da infância é receber daqueles que nos rodeiam princípios muito firmes de moral. A adolescência tem o seu porquê. E o porquê da adolescência é aquele momento em que as glândulas, os movimentos perispiríticos vão trazer para nós o tema que vai ser desdobrado naquela existência através das nossas tendências que eclodirão. A vida adulta é o tempo de resolução dos vícios. Quem chega na velhice com os vícios perdeu a oportunidade reencarnatória. Perdeu a oportunidade reencarnatória. Perdeu, porque não será na velhice. Não será. Não será ali que nós vamos combater os motivos de escândalo em nós. Porque a velhice é a fixação, é o tempo que nós temos para fixar valores que nós só podemos adquirir com a extinção dos vícios. Aí a gente tem o tempo da velhice para fixar os valores adquiridos que foram advindos da luta do espírito contra seus vícios. Então, vamos refletir sobre isso e fazer a nossa prece. Jesus, nosso Mestre, eis-nos aqui, Senhor, gratos, felizes por estarmos aprendendo estas lições. Que para nós a nossa modificação não seja postergada para o inverno das nossas vidas. Que tenhamos a coragem de sanear imediatamente em nós os motivos de escândalo que os vícios trazem para nós. Sejamos aqueles espíritos dedicados ao bem, conscientes do que viemos fazer na Terra, nesta hora tão dramática da humanidade, em que nossos irmãos caminham a esmo, desejosos de vivenciar as sensações mais pérfidas, mais enlouquecidas
mais distantes do bem e do amor. Que nós que te conhecemos, Senhor, que nós que te ouvimos a voz nos chamar pelo nome, tenhamos a coragem de abandonar o que o Pai não plantou em nós. Que façamos da nossa vida um tempo de regeneração aos nossos espíritos. Rogamos ao seu coração amoroso que envolva nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, para que eles recebam o que recebemos nesta hora. Ampara-nos e fortalece-nos, socorre-nos. E nós que nos encontramos no Brasil, na pátria do Evangelho, que possamos oferecer do que temos de melhor, para que as tuas lições de vida eterna se fixem nas nossas vivências e com isso possamos nos tornar instrumentos fiéis em suas mãos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.